Olá, muito boa tarde para você. São 16 horas em São Paulo. Conectado está no ar com a nossa edição semanal de esporte. Nos nossos estúdios já está o jornalista William Lopes. Boa tarde, William. Muito boa tarde a todos. Vamos lá, tem muita coisa para a gente falar com o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil que tem essa semana, né, Silvia? É isso aí. Os fatos mais importantes desse final de semana esportivo você acompanha a partir de agora no Conectado, que está no ar. Bom, o Campeonato Brasileiro teve seu primeiro turno encerrado ontem e o campeão desse turno é o Corinthians, que contou com 2 gols de Luciano para superar o Avaí na ressacada. Bom, em 9 das 12 edições do Brasileiro de pontos corridos, o campeão do primeiro turno venceu o campeonato, William. Você acredita que esse time do Corinthians tem fôlego para segurar esse ritmo em busca do título? Tem fôlego para brigar pelo título, sim, mas eu nem arrisco neste momento. Eu estou ouvindo tanta coisa em rádio, comentaristas. Basta o time dar uma melhorada no campeonato, abrir 4 pontos como o Corinthians abriu agora, que agora é favoritíssimo. Não, a gente está falando do campeão. Vamos devagar. Do primeiro turno, sim, normalmente acaba ganhando o campeonato. Sem dúvida. Pelos números, é um dado interessantíssimo nesse momento para o Corinthians, né? De 12, 9 que ganharam o primeiro turno, ganharam o segundo também. Agora, o Corinthians tem fôlego, respondendo a tua pergunta? Tem fôlego, sim. Mostrou nesse jogo que saiu perdendo e virou. O André Lima fez esse gol aí de cabeça, o último toque foi dele. E depois o Corinthians mostrou poder de reação para buscar a vitória fora de casa. Ainda tomou sufoco, é verdade. Mas conseguiu virar o jogo, o Cássio fez essa boa defesa. E então, o Corinthians tem chance sim de brigar e muito pelo título, mas quando eu falo assim, nada de falar de título já, porque tem um campeonato inteiro pela frente, o segundo turno inteiro ainda, né? O Luciano fez 2 belíssimos gols. Esse, ele não deixou nem a bola cair no chão, né? Ele domina com a perna esquerda e aí bate de primeira, fantástico. E depois ele faz outro golaço também com muita categoria, porque ele sabe, bate consciente lá no canto, lá no ângulo do goleiro. Bateu muito bem, viu o goleiro adiantado e colocou fazendo o gol da vitória do Corinthians. 3 jogos como titular, nos últimos 3 jogos, 5 gols, realmente não dando chance para o Wagner Love, que continua na reserva do Corinthians, não vivendo uma boa fase, e aí vê o seu colega Luciano entrar bem, marcando os gols necessários, então vai ser difícil, neste momento, o Wagner Love voltar para o time. Mas você acha que o Luciano resolve esse problema no ataque corintiano, ou ainda está cedo para comparações com o Guerreiro, por exemplo? Também não gosto de comparações. Guerreiro marcou época no Corinthians, fez aqueles gols memoráveis que o corintiano jamais vai esquecer, do título mundial, daquele campeonato importantíssimo para a história do Corinthians. Luciano é Luciano, o Luciano tem que crescer muito, eu acho que ele já amadureceu num quesito, e ele mesmo já reconheceu isso lá no Corinthians. O Luciano, quando começou a ficar badalado ali atrás, ele relaxou, achando que já era o Luciano do futebol mundial. E não, tem muita coisa. O Luciano tem muita coisa ainda a crescer, mesmo depois desses 3 jogos. Mas o importante é que hoje ele tem essa consciência. Ele mesmo disse, eu relaxei. Ele viveu aquele momento. Né? Normal, né? Normal. O jogador quando vem tem que ter cabeça boa para enfrentar. Tem. E de uma hora para outra, porque você faz gol, você vira manchete, vira rei. Exatamente. Então a imprensa também te coloca lá em cima. Aí você acha que é o melhor jogador do mundo, pela badalação, vem a fama, vem dinheiro, e aí? Esquece de jogar bola. Esse é o grande perigo no futebol brasileiro. Bom, na noite de sábado, o São Paulo foi surpreendido pelo Goiás em pleno Morumbi. O William, a estrela do jogo, foi Leonel Eric, como os goianos chamam o jovem atacante do time. Ele marcou 2 gols, deu uma assistência na vitória esmeraldina por 3-0. Ninguém esperava, né? De jeito nenhum, né? Ainda mais pelo retrospecto positivo do São Paulo dentro de casa. Claro. Né? Foi a primeira derrota do São Paulo neste ano no Morumbi, nesse Campeonato Brasileiro. Esse Eric é um belíssimo jogador. Eu não sei ainda como o Goiás está segurando esse jogador, porque ele sempre é pretendido pelas grandes equipes e ninguém consegue fechar com esse menino que veio da base do Goiás e realmente vem já há algum tempo fazendo diferença e uma boa diferença. O Goiás nesse jogo me mostra que tem poder de reação, está lá na zona do rebaixamento,
faz 3-0 no São Paulo, que o São Paulo é um time que vai brigar por Libertadores e por que não por título, mesmo tomando de 3 do Goiás, tem time sim para brigar por título com mais um segundo turno inteiro. Aí eu digo o seguinte, o Goiás vai lá e faz 3-0, mostra que pode sair da zona do rebaixamento. É diferente que o Vasco, por exemplo. O Vasco está na última colocação, eu não vejo poder de reação do time. Então, realmente, o Vasco, a gente vai ver a classificação, está na última colocação, não está tendo força suficiente. E o Goiás mostrou nessa rodada, como o Curitiba também mostrou ganhando fora de casa. O William Osório falou que errou na escalação, né? Que ele admitiu. E também o que você está achando desse rodízio que ele está fazendo com os jogadores? É uma mentalidade de fora do futebol, né? Lá de fora, né? Na Europa usa-se muito, então ele tem essa filosofia de trabalho, o que não está errado, principalmente quando você fala muito em cansaço dos jogadores, com viagens, né? Na época de Libertadores principalmente, agora tem Copa do Brasil, jogos de meio de semana e final de semana, eu acho válido. Bom, então, né? Mas o jogador brasileiro, quando ele é envolvido no rodízio, ele não gosta. Né? E se você for perguntar para ele, ele fala assim, não, o professor tem razão, tem que fazer rodízio. Mas quando é a vez dele ficar de fora, aí ele não gosta. Bom, e antes do intervalo, um comentário rápido, William, sobre o empate do Santos, que ficou no 0-0 contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. É a reação do Santos, maravilhosamente bem, com o Dorival Júnior sendo técnico, o Ricardo Oliveira perdeu até um pênalti nesse jogo, mas empatou fora com um belíssimo time que o Atlético Paranaense trouxe um ponto precioso de lá. Fantástica a reação do Santos. Muito bem, então vamos para um rápido intervalo e depois voltamos com os resultados do final de semana no Brasileirão. Um instante só, até já. Conectados está de volta, recebendo aqui o jornalista William Lopes para falar do que de melhor aconteceu no final de semana. E a gente, para fechar o grupo dos 4 grandes de São Paulo, falamos agora do Palmeiras, que voltou a vencer ontem e se manteve próximo dos líderes do campeonato. O Verdão fez 4-2 no Flamengo e encerrou uma série negativa de 3 derrotas. Foi um grande jogo, né? Foi. Porque a gente tem comentado muito aqui, eu principalmente, que a gente está vendo um campeonato nivelado por baixo, e quando a gente vê um jogo movimentado, foi com bem 6 gols, né? Agitado o jogo. E a gente diz também que como é bom o torcedor ver um jogo como esse, né? Porque aí o Flamengo virou o jogo, o Palmeiras saiu na frente, o Flamengo virou, depois teve outra reação. A gente está vendo no início aí o Palmeiras abrindo o placar, esse jogo foi às 11 da manhã no Allianz Parque, casa cheia mais uma vez, grande público, foi o melhor público inclusive da rodada, esse jogo do Palmeiras, que voltou a vencer, como você mesmo disse. 37 mil pagantes. 37 mil pagantes, é verdade. E o Flamengo foi buscar o resultado, fez 2 gols, virando o jogo, dificultando ainda mais a situação do Palmeiras, mas eu gostei muito, eu vi depois desse jogo, o segundo tempo foi maravilhoso do time palmeirense, que foi para frente buscar o resultado o tempo todo, correu, insistiu e conseguiu empatar e virar o jogo. A gente vai acompanhar aí. E foi uma grande vitória, sem dúvida nenhuma, que o Palmeiras precisava, neste momento, resgatar aquela confiança que havia perdido com 3 gols, né? Com 3 jogos sem vitória, né? Esse foi o gol contra, do Samir. O toque do Dudu, que brigou ali, o Arouca primeiro tocou de cabeça, e aí o toque foi do Samir, gol contra, e o Palmeiras continuou pressionando. Dudu fez esse gol com muito oportunismo também, muita técnica, batendo no canto, no chão, né? Batendo no chão na saída do goleiro. Olha lá. E o Palmeiras virando, buscou o resultado e fez mais um neste lance. De novo, o Dudu fazendo 2 gols. Outro bom jogador aí, D'Alessandro que fez esse gol agora. Mas o Dudu realmente, gostei do segundo tempo dele, participando ativamente das jogadas de ataque. E o D'Alessandro também com esse gol para fechar essa vitória. Grande resultado, tranquiliza o time do Palmeiras, o torcedor que viveu aquele momento de instabilidade e que é normal a gente ver oscilações. Então o Palmeiras viveu aí esses 3 jogos sem vitória, o Atlético agora oscilou com 2 derrotas seguidas. É o futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro vai ser assim até o final e quem oscilar menos, aí esse time vai chegar para valer a brigar por título. Mas foi tudo tão bom, por que os jogadores e o técnico estavam reclamando do horário das 11 horas? Torcedor gostou, hein? Torcedor lógico. aprovou, tem grade de televisão, tá dando tudo certo.
Só que é claro que a partir de agora que vai esquentar para valer, né? Mas 11 horas da manhã é um bom horário, não é? É um bom horário, mas você está terminando o segundo tempo com meio de meia, 15 para 1 da tarde, é um sol muito forte, imagina no verãozão mesmo, né? Então tem que se adaptar ou treinar nesse horário, né? Para começar a se acostumar, exatamente, que é um ótimo horário para o público. Exatamente. Bom, vamos ver como é que está a classificação do Brasileiro ao fim desse primeiro turno. O Corinthians é o líder com 40 pontos, o Atlético Mineiro tem 36 junto com o Grêmio. O Fluminense fecha o grupo dos 4 primeiros. Palmeiras, São Paulo e Sport tem 31. E o Furacão soma 30 pontos à frente de Chapecoense e Ponte Preta. As duas surpresas do campeonato até aqui. Pois é, e o Corinthians abrindo 4 diante do Atlético Mineiro em uma semana, né? Então, realmente foi um ponto positivo aí do time corintiano que está na liderança e foi campeão do primeiro turno, né? Não significa nada, né? Não ganhou nada, apenas fecha o primeiro turno como o primeiro colocado. Virando a página, aparece Internacional, Santos, Flamengo e Cruzeiro. 4 times grandes que patinam nesse campeonato por enquanto, né? O Figueirense e o Avaí estão juntos com 20 pontos. E na zona de rebaixamento aparecem Goiás, Curitiba, Joinville e o Lanterna Vasco. Vasco Lanterna é ruim, hein? É, pela tradição do Vasco, né? Ô Silvia, aí a gente vai ver um outro campeonato nesse segundo turno. Um campeonato de muita emoção, sim, para fugir do rebaixamento. Vai ser um equilíbrio total nessas últimas posições. Dá uma olhada, né? Tirando o Vasco, que já está um pouco a menos aí diante dos concorrentes, ali tem Joinville, Curitiba, Goiás, Avaí, Figueirense, todo mundo brigando ali. Então, realmente vai ser uma briga muito grande até o final do campeonato. E o Vasco, repito, não está mostrando poder de reação e aí realmente preocupa muito mais o torcedor vascaíno. Né? Muito bem, uma nova etapa que está começando agora, vamos brincar, né? Vai estar começando um outro turno, um outro campeonato. Bom, para fecharmos essa edição, nós temos uma semana de Copa do Brasil pela frente. O primeiro duelo, vamos olhar os duelos? Você vai comentando? Vamos. Ó, o primeiro duelo nos 8 confrontos das oitavas de final ocorre entre quarta e quinta-feira. Então, hora do palpitão do William. Anota aí, tá? Anota aí pra gente checar. Valem os classificados e o pessoal tá anotando a partir de agora. Vamos lá. Primeira tela, o primeiro confronto é entre Santos e Corinthians. É difícil, Silvia, dar algum tipo de palpite, porque é momento de cada jogo, é outra situação, não é Campeonato Brasileiro, é Copa do Brasil, é mata-mata, o jogo de ida é importantíssimo, quem joga em casa tem que fazer a diferença. É muito complicado dar palpite aí. Vamos, teoricamente, o Santos está numa ascensão muito grande, o Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro. Vamos calcular nesse primeiro jogo um empate. Muito bem, empate. Ainda na quarta nós temos Curitiba e Grêmio. O que você acha? Curitiba e Grêmio. O Curitiba ganhou no final de semana do Brasileirão, o Grêmio vem muito bem também. Acredito que o Grêmio possa, mesmo assim, se sobressair nessa partida. Bom, para quem está anotando, eu achei que primeiro é o Corinthians e no segundo jogo o Curitiba, tá bom? Eita, Atlético e Figueirense, vamos lá. Atlético e Figueirense, Atlético Mineiro. Pela qualidade dessa equipe, mesmo perdendo 2 jogos no Campeonato Brasileiro, aí é um time fortíssimo. Eu também. Flamengo e Vasco. Olha que grande clássico, e pelo momento é o Flamengo, porque o Vasco, seria incoerente eu falar que o Vasco tem chance de ganhar, né? Flamengo, os dois Flamengo. Vamos tocar de tela? Vamos lá, Palmeiras e Cruzeiro. Palmeiras e Cruzeiro, jogo duríssimo, eu mesmo assim eu vou no Palmeiras. Palmeiras, né? Palmeiras está melhor, né? Neste momento, o Cruzeiro ainda está tentando se acertar, mas ainda não se acertou. Bom, na quinta tem mais 3 jogos, o Fluminense e Paysandu, Internacional Ituano e São Paulo contra o Ceará com o primeiro jogo no Morumbi. Bom, aí pela tradição dos times, claro, o Paysandu tem uma grande história no futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma lá no Pará, mas o Fluminense jogando em casa tem todas as chances para ganhar, o Internacional diante do Ituano, mesmo Ituano aprontando, sendo campeão paulista diante do Santos, enfim. E o São Paulo jogando contra o Ceará, também mesmo com essa derrota de 3-0 diante do Goiás nesse final de semana, pela qualidade do time, pela tradição, Morumbi jogando em casa, também tem um favoritismo para ganhar. Muito bem, William, obrigada, viu? Obrigado a vocês. Pela sua presença. Boa tarde, gente. A gente se vê na programação aqui do Conectado. Essa edição do Conectado fica por aqui. Nós voltamos às 17 horas. Até já.